aí pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os quadriláteros. Nós temos aqui quadriláteros, são figuras, como o próprio nome já diz, de 4 lados. E eles possuem alguns principais elementos que nós podemos nomear como vértices, que no exemplo ao lado são os pontos A, B, C e D. Nós temos os lados, que são o lado AB, o segmento de reta que vai do vértice A ao vértice B, que vai do vértice B ao C, que vai do C ao D e que vai do D ao A, ou seja, os lados AB, BC, CD e DA. Nós temos as diagonais, que nós temos como definição serem segmentos que unem os vértices ali por dentro da figura. E nesse caso, nós temos duas diagonais, que são as diagonais AC e a diagonal BD. E também nós temos os ângulos internos, né? Os ângulos internos ali da figura, que são o ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C e o ângulo interno D, que nós podemos representá-los com uma letra do seu respectivo vértice com um acento circunflexo sobre ela. Sabendo disso, nós também podemos verificar alguns pontos especiais aqui, como eu estou mostrando na figura, que nós temos os ângulos opostos, que são ângulos que estão em oposição na figura, que estão nos lados alternados, né, entre si. Nós temos os lados consecutivos. O que significa consecutivo? Um que vem logo após o outro. Então ali no exemplo tem o lado AB e o lado BC, o lado BC e CD, o lado CD e o DA e o lado DA e AB. E também os lados opostos, que assim como os ângulos, são aqueles em que estão em lados diametralmente opostos, né? Um que está em um lado, outro está do outro lado, na mesma direção. Então no caso seriam os lados AD e BC e os lados AB e CD. Agora aqui tratando sobre a soma dos ângulos internos da figura, nós temos duas formas para alcançar esse resultado. Basicamente, nós podemos verificar o seguinte: nós podemos ver que todos os quadriláteros eles podem ser divididos em dois triângulos. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Nesse caso, nós temos que o quadrilátero terá como soma dos ângulos internos dele o valor de 360 graus. Não importa qual quadrilátero seja, desde que ele seja uma figura com 4 lados, ou seja, um quadrilátero, ele terá como resultado da soma dos seus ângulos internos, ou seja, quando eu pegar e somar o ângulo A com o ângulo B, com o ângulo C, com o ângulo D, nós teremos o resultado de 360 graus. Esse valor é bastante importante e que nós vamos usar muito aí durante os nossos estudos. Agora, sabendo dessa característica básica, né, dos quadriláteros, nós vamos verificar os quadriláteros notáveis, que são aqueles que possuem os lados opostos paralelos. Então, de acordo com a quantidade de lados opostos paralelos que aquela figura possui, nós podemos chamá-las de paralelogramos ou trapézios. Agora, nós vamos verificar quais são as propriedades de cada um e a diferença entre essas duas. O primeiro que nós vamos verificar aqui serão os paralelogramos, né? Será o paralelogramo. Por definição, paralelogramo é aquela figura em que possui dois pares de lados paralelos em que eles são opostos, né? Nós temos aqui então a definição do losango, que são os paralelogramos que têm os 4 lados congruentes. Nós temos os retângulos, que são os paralelogramos que têm os 4 ângulos congruentes. E nós temos os quadrados, que são paralelogramos que têm os 4 lados congruentes e os 4 ângulos congruentes. Bom, baseados nessas definições, nós podemos perceber que os quadrados também são retângulos e os quadrados também são losangos, porque eles obedecem a regras de formação tanto de um quanto do outro. Então, para ser um paralelogramo, nós precisamos que os lados opostos, que os dois pares de lados opostos sejam paralelos. Sabendo disso, nós podemos tirar algumas propriedades dessas definições, que são basicamente as seguintes. Nós temos aqui que nos paralelogramos, vamos fazer um desenho de um paralelogramo aqui. Os lados opostos são congruentes, ou seja, esse lado é congruente a esse. E esse lado aqui é congruente a esse aqui.
nós temos que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo C, e o ângulo B é congruente ao ângulo D. Eu fiz aqui esses desenhos diferentes para nós percebermos que eles são iguais entre si e diferentes dos outros dois pares. E também, a terceira propriedade diz que as diagonais cruzam-se nos seus respectivos pontos médios. O que isso significa? Eu vou desenhar outro quadrilátero aqui, que também é um paralelogramo, que é o que nós estamos estudando, que é o retângulo. Nesse caso, nós temos a diagonal, que está formada aqui no desenho, e nós temos a outra diagonal, que também eu estou formando aqui agora. O que isso significa? Significa que essas duas diagonais estão se cruzando, e o lugar onde elas se cruzam, cortam cada uma delas exatamente na sua metade. Ou seja, esse pedacinho aqui é igual a esse, e esse pedaço aqui é igual a esse. As diagonais, então, sempre vão se cruzar nos seus respectivos pontos médios. Isso é uma propriedade muito importante que nós vamos usar aí ao longo do tempo. Bom, dando continuidade, agora falando dos trapézios, por definição são aquelas figuras que possuem apenas um par de lados paralelos, ou seja, a base e o topo são lados paralelos, porém as faces, os lados laterais, né, vamos por dizer assim, não são paralelos. Então nós temos três tipos diferentes de trapézios. São os trapézios isósceles, são aqueles cujos lados não paralelos são congruentes, ou seja, nesse caso aqui, no primeiro caso, é o trapézio isósceles, que mostra que o lado AD ele é congruente ao lado BC, ou seja, possui o mesmo tamanho, a mesma medida. O trapézio central ali é o trapézio escaleno, que por definição é o trapézio em que o lado AD não é congruente ao lado BC, ou seja, são lados que não possuem a mesma medida. Esse segundo caso, que é o trapézio escaleno. Já o terceiro caso é o caso do trapézio retângulo, que é o trapézio que, por definição, tem um lado perpendicular às bases. O que é perpendicular? É um lado que faz 90 graus. Então, nesse caso aqui, nós temos o trapézio retângulo, cujo lado BC é perpendicular às bases CD e AB, ou seja, faz 90 graus com as duas bases e por isso recebe o nome de trapézio retângulo, que possui um ângulo reto. Então, essas foram as definições e explicações e propriedades dos quadriláteros e também dos quadriláteros notáveis. Espero que tenham entendido, que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau e até mais.